Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre o tema A Doutrina de Deus. Por que este tema? Porque nós sabemos que toda doutrina recebe sempre influências do homem, do caráter do homem, e muitas vezes se distancia da doutrina pura de Deus. Então, à medida que nós vamos refletindo mais na sua palavra, ele vai se revelando a nós e vai revelando também a sua doutrina pura, para assim nós irmos corrigindo aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos imaginado e realmente andarmos em cima dessa doutrina pura de Deus, que vai nos trazer muitas bênçãos e muitas revelações. Esse é o segundo vídeo. Acompanhe no YouTube, Vera Reflexões, espaço Reflexões. Esse tema vai levar alguns vídeos sendo gravados sobre este tema. E vamos agora para o segundo vídeo. Nós já falamos da questão da existência de Deus. Ela é manifestada no senso interior do homem, como já dissemos. Ela é revelada na sua criação e principalmente nas escrituras, na sua palavra. Se você medita na palavra de Deus, você vai receber a visitação do Espírito Santo e você vai ter a revelação da doutrina pura de Deus. Então, hoje nós vamos continuar com esse mesmo fio, com esse mesmo pensamento. E a pergunta é: qual a prova geral da existência de Deus? Nós já vimos que Deus não está preocupado em nos dar provas, nos dar raciocínio lógico para nos convencer. O nosso convencimento a respeito da existência de Deus é esta fé que é depositada no nosso coração quando nós nascemos de novo e recebemos esta graça dos céus. É um presente de Deus. A fé que é depositada no nosso coração para que nós realmente tenhamos a convicção de que Deus existe. Então, se a Bíblia afirma que Deus existe, que Ele não somente criou o universo, mas também Ele sustenta toda a sua criação, então deve haver evidências da sua existência no mundo criado. Evidências existem. Através do próprio mundo criado que Deus existe, mas Ele não está preocupado em nos convencer através de raciocínios lógicos, de argumentos que, por mais que sejam convincentes, não vêm agregada a uma fé. Então, nós poderemos considerar essas evidências, que é revelada através da sua criação, que é revelada no nosso íntimo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, no íntimo, nós temos esta imagem de Deus que está desconfigurada por causa do pecado, mas lá no fundo nós temos, assim, uma convicção de que realmente Deus existe. Então, nós poderemos considerar essas evidências como provas gerais da existência de Deus. Essas provas gerais podem ser encontradas no próprio homem, no seu íntimo, na natureza e também na história. Como nós já dissemos, o ser humano naturalmente possui um senso interior que testifica que Deus existe. Porque o homem, o ser humano, ele é um ser religioso. E nós podemos ver esta religiosidade em todos os povos, em tribos e em todas as nações da terra. E por mais isolado que um grupo étnico possa ser, sempre há nesse grupo alguma busca pelo divino. E essa busca pelo divino, por causa dessa religiosidade que o homem tem no seu íntimo, ela é expressada em ritos e em cultos exteriores. Nós podemos ver, por exemplo, nas tribos indígenas,
Eles cultuam o sol, eles cultuam a lua como um deus para eles. Outras seitas, outras tribos em todo o mundo sempre tem algum deus, alguma entidade divina que eles cultuam, porque o homem é um ser religioso. Essa consciência interior religiosa da humanidade resulta do fato de que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso nós já dissemos, está em Gênesis 1:26. Ou seja, essa imagem está impregnada no nosso ser, lá no íntimo, mesmo que ela esteja muito desfigurada por causa do pecado. Então, embora o pecado tenha desfigurado a imagem de Deus no homem, essa imagem ainda está lá. Por isso que nós não devemos nunca duvidar da salvação de ninguém, porque o milagre pode acontecer em qualquer vida, porque esta imagem, esta semelhança de Deus está no íntimo do ser humano e de repente Deus pode fazer com que isso venha à luz. Então, por causa do pecado, por natureza, o homem não é mais capaz de enxergar com nitidez a verdade de Deus e reconhecer corretamente que Ele existe. Você está compreendendo que a nossa imagem, a imagem que existe no nosso íntimo, é a imagem e semelhança de Deus, ela pode estar tão encoberta que impossibilita de nós reconhecermos de uma forma correta que Deus existe. Por isso nós precisamos buscar a Deus, para que este pecado comece a ser destruído dentro de nós. Esta figura do pecado que há em nós comece a ser tirada de dentro de nós, para que ressurja essa imagem e essa semelhança de Deus que está no nosso íntimo. E o mundo criado também fornece muitas evidências da existência de Deus. Por exemplo, nós lemos que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos através de quê? Através das coisas criadas. Você pode ler isso em Romanos 1:20. E você pode também lá em Salmos 19, 1 e 2, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu, para as estrelas, para o universo, eles declaram a glória de Deus, porque é algo tão estupendo, é algo tão complexo, que o homem não conseguiu ainda entender todo este processo. Eles estão declarando a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, quando nós contemplamos a natureza, nós podemos ver, sim, este Deus existente, a sua existência. E ainda diz mais no Salmo 19, 1 e 2. Um dia faz declaração a outro dia, ou seja, a cada dia nós vemos manifestada a glória de Deus. A existência deste Deus único que criou todas as coisas, todo o universo, e que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Além disso, a forma como todo esse universo funciona e o modo como a história se desenvolve e é governada evidenciam que há uma providência superior e soberana por trás de tudo. Nós temos sim experimentado esta providência soberana, esta providência superior a qualquer
coisa, a todas as coisas, a todos os reis, a todos os homens e governantes. Quando nós começamos a experimentar os milagres de Deus, nós estamos experimentando esta providência superior e soberana que há por trás de tudo. E em Daniel 2:21, nós lemos: Ele, Deus, muda os tempos, Ele muda as estações, Ele remove reis e estabelece reis. Então veja o poder deste Deus soberano, superior a todas as coisas. E nesse sentido, cada elemento da criação testemunha que Deus existe. Cada elemento da criação é uma testemunha de que Deus existe. Por exemplo, o próprio ser humano, com todas as suas qualidades, é uma evidência. O próprio ser humano é uma evidência de que um ser tão complexo só pode existir se de fato houver um Criador. Porque o ser humano, em toda a sua constituição orgânica e mental, que o homem ainda não conseguiu explicar todas as coisas, ele é um ser complexo. E isso é uma evidência realmente de que existe um Criador. Agora, alguns fazem questão, insistem em negar esta existência de Deus. Nós conhecemos algumas pessoas ao nosso redor que insistem em negar a existência de Deus. E conhecemos figuras públicas, cientistas e outras pessoas públicas que fazem questão de negar a existência de Deus. Então, os homens, devido ao pecado, eles desprezaram o conhecimento de Deus e se negaram a glorificá-lo. Veja o que nós lemos em Romanos 1, de 21 a 25. Abra sua Bíblia e reflita nessa passagem. Eles, os homens, se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, porque o homem se acha muito sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Então, os homens negaram a existência de Deus, seus corações se tornaram fúteis, insensatos, obscurecidos. E como ele é um ser religioso, eles tiveram a necessidade de criar deuses, imagens, feitos à imagem do homem mortal. Às vezes criavam imagens também de pássaros, de quadrúpedes, de répteis. Eles sentiam a necessidade de ter alguma coisa para adorar, por causa dele ter esta religiosidade dentro de si. Só que eles estão adorando deuses errados, equivocados, porque eles se negaram a conhecer a Deus. Eles trocaram então a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados pelo homem em lugar do Criador. Reflita nessa passagem. Primeiro Romanos, capítulo 1, de 21 a 25. E tome consciência da necessidade que todos nós temos de conhecermos cada vez mais a Deus e cada vez mais a sua doutrina pura. Mas enquanto alguns negam a existência do verdadeiro Deus, elegendo para si falsos deuses criados em sua própria loucura, outros negam de forma absoluta que Deus existe. Ou seja, existem aqueles que têm essa necessidade de ter um Deus para adorar. Então criam imagens e criam coisas fruto da sua loucura. E tem aqueles que negam de uma forma absoluta que Deus existe, que são o que nós chamamos de ateus. O salmista escreve em Salmos 14:1. Vá lá em sua Bíblia e confira.
Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, as pessoas que estão negando a existência de Deus, que estão dizendo que não existe Deus, qualquer Deus, de uma forma absoluta, são pessoas insensatas. Essas pessoas que concluem que não há lugar para Deus, também amaldiçoam e insultam o Senhor. Em Salmos 10, 3 e 4, nós lemos que o ímpio, aquela pessoa que está afastado de Deus, que comete impiedades, ele gloria-se no desejo da sua alma, ele venera a si próprio, ele se exalta, ele bendiz o avarento e ele renuncia ao Senhor. Ele não busca Deus em qualquer situação. Curiosamente, as pessoas que negam a existência de Deus alegam pensar racionalmente. Eles acham que eles estão pensando de uma forma racional. Mas perceba que, de acordo com o ensino bíblico, o que ocorre é exatamente o contrário. O que é que ocorre? A pessoa que diz que Deus não existe, ela é identificada na Bíblia não como sábia, mas como tola. Então vamos nos aprofundar no conhecimento deste Deus que é soberano, que é poderoso, que está acima de todas as coisas, que tira reis, que estabelece reis. E nós vamos começar a ter a revelação pura deste Deus e a revelação pura da sua doutrina. Então, apesar de haver diferentes tipos de ateus, no final, toda forma de ateísmo, de não crença de Deus, é resultante de total depravação do homem caído e do seu desejo de escapar de Deus. O homem, às vezes, ele está tão depravado que ele atinge um nível tão baixo que ele não consegue realmente ter a revelação, nenhum toque mínimo de que Deus existe, por causa da depravação do homem. Então temos que ter muito cuidado com todos nós, com os nossos filhos, netos, familiares, porque o mundo está depravando a humanidade. E os jovens e as crianças estão sendo também vítimas. Então, declarar que Deus não existe e viver como se essa declaração fosse realmente a verdade mais confiável, é uma irracionalidade, fruto de quê? Fruto do pecado que está dentro de nós, que nós viemos dessa descendência de pecado. Porém, queira o homem reconhecer ou não que Deus existe, ninguém é considerado inocente diante do conhecimento que o próprio Deus revelou sobre si, mesmo na criação e na Escritura, como nós lemos acima em Romanos 1, 20. Você pode voltar e meditar nesta passagem. Então, a Bíblia e a criação são testemunhas de que há um ser pessoal, de que há um ser superior, autoconsciente, que criou todas as coisas e que as governa de uma forma soberana. Somente pela fé nós vamos conseguir ter esta revelação da existência de Deus. Mas antes de argumentos racionais ou provas objetivas, a verdade acerca da existência de Deus só pode ser aceita pela fé. Não é pelo seu racional, é pela fé que é depositada no seu coração através dessa experiência do novo nascimento, onde o nosso espírito é vivificado. E nós começamos a perceber, somos despertados. Não, realmente existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Eu sinto isso no meu íntimo, eu vejo isso revelada na criação, no universo.
E o escritor de Hebreus, em 11:6, diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que ter esta convicção, esta certeza de que ele existe. E assim nós seremos recompensados, presenteados por esse Deus maravilhoso. Então, apesar das muitas evidências, porque há muitas evidências disponíveis em toda a criação, que atestam que Deus existe, evidências disponíveis na palavra de que Deus existe. A fé é o instrumento necessário e indispensável, da qual o homem pode discernir e enxergar tais evidências com nitidez, a fim de compreendê-las e aceitá-la. Fica, portanto, claro que essa fé se baseia em informações confiáveis que estão disponíveis na criação e principalmente nas Escrituras. Deus se revela através de todas as páginas da sua Bíblia. Deus se revela através da palavra, de todos os livros, 66 livros que estão na sua Bíblia. Em cada detalhe da criação, Deus se revela. O que é que nós precisamos, então? Primeiro, vivermos a experiência do novo nascimento. Ter o Espírito vivificado, receber este dom, esta fé no coração. E com esta fé nós vamos nos aproximando de Deus, buscando a Ele, e Ele vai se revelando a nós e vai nos convencendo da sua existência. O pecado que é em nós vai começando a ser desfigurado e vai começar a surgir a imagem e a semelhança de Deus, nas quais fomos criados. Essa é a mensagem deste domingo para a sua reflexão. Compartilhe, deixe seu like, vamos propagar a palavra de Deus, para que esta palavra chegue até os confins da terra e então o nosso amado Jesus Cristo volte e implante o seu reino milenar aqui na terra. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha um dia abençoado com a sua família, com seus filhos. Leiam a Bíblia em família. Vocês vão ver que bênção maravilhosa. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá, eu te aguardo.